Uma boa noite a todos. E a graça e a paz também do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com os amados irmãos, com todos aqueles que certamente irão nos acompanhar. Nós vamos aguardar. Boa noite, irmã Vandete. Estamos aguardando. Jéssica já está entrando conosco. Falei agora há pouco com o Dr. Tiago, ele já vai estar conectando para iniciarmos essa live muito importante com um tema e um assunto extremamente relevante para esse momento de pandemia que estamos passando, por esse momento de quarentena. Nós agradecemos a todos aqueles que estão entrando. Algumas pessoas eu não conheço, mas certamente são pessoas conhecidas do Dr. Tiago Arruda, e ele deve ver os nomes. Tem aqui Lô Lima, Helena Galdino, outras pessoas que eu não conheço. Mas eu estou citando o nome. E seja bem-vindo, Deus abençoe, uma boa noite. Dr. Tiago já está entrando, nós vamos iniciar. Assim que ele entrar, nós vamos conversar com ele sobre esse assunto extremamente importante. Suzana, seja bem-vindo, boa noite. Estamos agradecidos pela presença de todos vocês. Fábio Muniz, Janusa, boa noite a todos. Estou só aguardando aqui, ele já deu sinal aqui, Dr. Tiago já. Deixa eu ver aqui. Ele já acenou. Deixa eu ver aqui. Vamos conectar aqui com ele. Pronto, só aguardando agora, questão de segundos. A irmã Elza, boa noite, irmã Elza. Doutor Tiago Arruda, boa noite, está me ouvindo bem? Boa noite, pastor. Estou ouvindo bem. Tudo bem? Está ouvindo direitinho também? Também, tá alto e claro, a imagem também está boa. Tá ótimo. Graças a Deus, a graça e a paz de Cristo seja Também. um amado irmão. Está sendo um prazer, depois de um tempo que a gente não se vê, né? Nós tivemos um contato de hospital até, mas graças a Deus que tivemos essa oportunidade de podermos estar juntos agora. Há muitas pessoas que estão entrando aí, eu não sei se você está vendo, que devem ser conhecidos seus. Então você pode ir dando um alô também. Eu já iniciei, dei o alô a alguém, algumas pessoas, mas tem outras que eu não conheço. Tem muita gente da igreja lá de São Paulo, outros irmãos de outras igrejas aqui próximo à minha casa. Há muita gente entrando, graças a Deus. Deus abençoe a todos. O reverendo Williams é um amigo nosso, acabou de entrar aí também. Então, o tema de hoje com o Dr. Tiago Arruda, que também é nosso irmão em Cristo. É uma alegria também ter esse prazer de poder não apenas estar falando com um profissional de uma área tão importante que é a medicina, mas também interiormente ele tem a visão cristã, né, doutor Tiago? Então, isso é muito importante, é muito proveitoso para nós. Então, o tema hoje que nós estamos tratando dessa live, né, e vamos tratar sobre ansiedade e depressão, que serão pontos aí que o doutor Tiago irá trazer, mas nesse momento de pandemia, nesse tempo tão difícil de quarentena, a saúde mental é um tema mais que importante para tratarmos nesse momento, né? Então, eu gostaria, antes de tudo, que nós fizéssemos uma oração. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento, e certamente Deus já colocou no seu coração as palavras orientadoras para a igreja e demais pessoas, independente até de serem de igrejas e que estão nos acompanhando nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua santa e bendita presença nesse momento, para ouvir a tua voz por meio do teu servo, doutor Tiago Arruda, e também dos ensinamentos que ele nos trará, orientados pelo Senhor, acerca da profissão que ele exerce na medicina. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor o abençoe, e certamente o Senhor já encheu o seu coração de sabedoria e do conhecimento para ser passado para nós essa noite, acerca de uma situação que tem tomado conta deste século, que é ansiedade, depressão, e assim como servos teus no passado
como Elias, por exemplo, um grande profeta do Senhor, mas que sofreu desse problema por conta de tribulações, pressões e dificuldades. Então, nós te agradecemos, ó Deus, a tua presença conosco e a tua bênção para o teu servo, para todos aqueles que nos ouvem essa noite. Nós te pedimos a tua orientação, a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido doutor Tiago, a ansiedade e depressão, acredito que sejam os pontos principais para tratarmos e, na verdade, ouvir, né, da sua parte sobre a questão da saúde mental, que é algo tão importante para a vida do ser humano, algo extremamente vital, né? A nossa mente, o nosso emocional, o nosso psicológico. Então, a partir de agora, fique à vontade. Nós temos aí, acredito que 1 hora, ou às vezes a live dá 1h10, mas a gente vai ficar monitorando aqui. Eu estou com minha filha aqui próxima, ela vai estar me dizendo o tempo e eu vou estar lhe informando para a gente poder caminhar com o tempo que o irmão vai usar para essas informações. Tudo bem? Então, fique à vontade. Deus abençoe. Estamos prontos a ouvi-lo nesse momento. Amém. Primeiramente, é agradecer o espaço, agradecer o convite e a confiança, né, para esse momento. Amém, claro. Vai ser um momento, não é uma palestra, não é um discurso, nada disso. Vai ser uma conversa, onde vai aprender com o outro e a gente vai poder falar alguns pontos que podem ajudar algumas das pessoas que estão acompanhando esse momento. Agradecer também a cada um, né? A gente fez a divulgação, e aí a gente vê o pessoal aqui aparecendo, agradecer a cada um que parou um pouquinho do seu tempo nessa quarentena que estamos vivendo para acompanhar essa nossa live. Verdade. E aí, primeiramente, a gente sabe que a gente está vivendo um momento de crise, né? É um momento de crise em vários aspectos. Crise da questão da saúde, crise financeira, a questão que tem acontecido, comércio fechado, trabalhadores sem poder trabalhar, crise em vários aspectos da sociedade, crise política aqui no nosso país. E num momento de crise é ter a noção que, infelizmente, todo mundo perde um pouco. Seja em que âmbito for, nesse momento todo mundo está perdendo em algum aspecto. E saber lidar com um pouco dessa perda vai ser algo que vai variar de uma pessoa para outra, e por isso que a gente vai falar justamente desse contexto da saúde mental. Cada pessoa tem uma predisposição para lidar com certas situações. Então começo sempre contando a história de 2 soldados que vão para uma guerra, são do mesmo batalhão, e lá nessa guerra eles acabam tendo que matar soldados inimigos, vêm colegas de soldados morrerem, e depois a guerra acaba e eles voltam. Um volta contando vantagens de tudo que fez e deixou de fazer, e outro volta cheio de traumas, lembranças negativas, cheio de pensamentos ruins. Então o que acontece? O estresse e a situação foi vivenciada igualmente pelos dois, só que um já tinha uma predisposição, e frente àquele acontecimento, frente àquele estresse intenso, é o que a gente chama de gatilho, que é um acontecimento que faz com que a pessoa que já tem uma predisposição desencadeie, seja um transtorno de ansiedade, seja um transtorno de humor. Quando a gente fala em ansiedade, né, a ansiedade ela é natural do ser humano. É um mecanismo, muitas vezes, até de defesa, para que a pessoa se concentre melhor, pense melhor, para algum objetivo ou algo desconhecido. Só que quando essa ansiedade ela passa a atrapalhar, então ela deixa de ser uma ansiedade natural, fisiológica, e possa estar se transformando num transtorno de ansiedade. E aí vem justamente aqueles pensamentos acelerados, aqueles pensamentos de repetição, muitas vezes pensamentos negativos, sofrer de véspera, uma coisa nem aconteceu ainda, já está sofrendo muito por aquilo. Isso aí vai tomando conta da pessoa e pode causar, inclusive, os chamados sintomas psicossomáticos, que são sintomas que vêm no corpo, mas sem ser uma doença do corpo. Então a gente vê com frequência uma crise de ansiedade mais intensa, a pessoa sentir o coração acelerar, sentir falta de ar, tremores, sensação de desmaio, sensação de dormência, aumenta a acidez do estômago, aumenta as crises de enxaqueca. Então tudo isso aí não é um problema cardíaco, não é um problema neurológico, é desencadeado pela descarga adrenérgica da questão da ansiedade. E aí a ansiedade pode estar relacionada também com a questão de alteração do humor, né, que a gente é associado a um quadro de depressão. E aí é entender que nesse momento que a gente está vivendo é um momento novo, né?
nossa geração nunca vivenciou um momento de restrição de sair, de restrição de convívio. Então a gente está vivendo três tipos de situações. Tem aquelas pessoas que nunca tiveram um problema de ansiedade e frente a tudo isso que está acontecendo, está passando a desenvolver. Tem aquelas que em algum momento da sua vida já tiveram algum problema com ansiedade, em decorrência disso tudo, está voltando a ter. E tem aquelas que estavam tratando e acabou piorando em decorrência disso tudo. Então, esse isolamento, esse distanciamento, a mudança de rotina, a incerteza da saúde, a incerteza da vida, a incerteza do emprego, a incerteza de vários setores que está envolvido, isso aí naturalmente vai deixar qualquer um mais ansioso. Mas aí o limiar para a gente ver se está virando um transtorno de ansiedade é justamente se está prejudicando ao seu bem-estar interior. Então, se isso está trazendo um sofrimento interior, se isso está atrapalhando o convívio social, se isso está atrapalhando o desempenho nas atividades, então mostra que a pessoa está com um transtorno de ansiedade e precisa de alguma ajuda. A gente posteriormente vai trazer, inclusive, 15 dicas para manter a saúde mental nessa pandemia. Mas antes, comentar também sobre a questão da depressão. Né? Só lembrando que a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela afirma que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, estima-se que a cada 5 pessoas aqui no nosso país, uma sofre de algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, isso aí são milhões e milhões de brasileiros, né, que têm essa ansiedade exacerbada, causando esse prejuízo funcional. E, como a gente comentou, muitas vezes há o famoso transtorno misto, ansioso e depressivo. Então, a ansiedade, muitas vezes, esse pensamento negativo, pensamento acelerado, de repetição, vai levando a uma alteração de humor e podem, inclusive, desencadear o quadro de uma depressão. E aí, para a gente entender que tanto um transtorno de ansiedade como uma depressão, não existe nenhum exame de sangue, não existe uma tomografia, um exame de cabeça que vai dar uma alteração e dizer, essa aqui é uma alteração de depressão. Então, o diagnóstico de depressão é por esse exame. Não existe. O diagnóstico é dado pelas alterações do comportamento e pelos prejuízos funcionais que a pessoa passa a apresentar. Então, baseado nisso, um diagnóstico de depressão, a gente leva em consideração o DSM, que é a Academia Americana de Estatística e Diagnóstico em Saúde Mental. Na sua 5ª edição, que é a mais atual, ela traz 9 pontos, onde desses 9 pontos eu vou comentar para que as pessoas que estão acompanhando fiquem justamente pensando, né, aquela pulga atrás da orelha, se identificar esses pontos consigo mesmo, ou com algum vizinho, ou com algum amigo, ou com algum irmão, justamente para fazer com que a pessoa busque uma ajuda, busque um profissional que possa orientar para a melhora desse quadro. Então, pelo DSM, são 9 pontos, eu vou comentar, e se a pessoa tiver desses 9, 5, a gente já dá um diagnóstico na depressão e indicaria, então, o seu devido tratamento. Então, o primeiro ponto é o humor rebaixado. O humor rebaixado é aquela tristeza, é aquela apatia, aquele choro fácil, aqueles pensamentos ruins. Então, rebaixamento do nível do humor é o primeiro ponto. A gente escuta muitas vezes, inclusive, pacientes com depressão falando que é uma tristeza diferente, é uma tristeza mais profunda. Então, o primeiro ponto é o rebaixamento do humor. O segundo ponto está associado à questão de pensamentos de culpa excessiva, uma autocobrança excessiva. Então, a pessoa passa a pensar, eu estou sofrendo assim porque Deus não gosta de mim, ou porque eu mereço, porque eu sou um pecador. Então, passa a se cobrar muito, passa a se culpar muito. Esse tipo de pensamento é um outro ponto para a gente dar o diagnóstico. O terceiro ponto está associado à alteração do peso. Então, a grande parte dos pacientes com depressão, eles apresentam, inclusive, uma perca de peso, que mexe também com a questão do apetite. Embora naqueles quadros mistos, ansiosos, depressivos, muitas vezes o paciente está com aquela boquinha nervosa e acaba ganhando peso. Mas na maioria dos casos da depressão, a gente vê uma perca de peso. O quarto ponto é a alteração do sono. Então, muitas vezes a gente vê uma hipersonia,
um aumento do sono em um paciente com depressão. E esse aumento do sono, ele vem, a gente escuta com frequência, né? Fulano só está agora no quarto, só está isolado, só quer saber de dormir. Muitas vezes o paciente com depressão, ele encara o sono como sendo um momento em que vai escapar em algum momento ali daqueles pensamentos ruins, daquela tristeza, e dorme mais do que normalmente dormia. Naqueles quadros misto, ansioso e depressivo, pode ter o contrário, pode ter uma insônia, justamente por aquela preocupação excessiva, aqueles pensamentos de repetição, então faz com que a pessoa tenha uma dificuldade no sono. Então, a alteração aí da qualidade do sono seria o quarto ponto para a gente pensar e avaliar acerca do diagnóstico. O quinto ponto seria a alteração de concentração. Então, a pessoa já não tem a mesma paciência, já não tem a mesma concentração, seja para ler a própria palavra de Deus, para acompanhar um estudo, ela já não tem a mesma concentração, a mesma paciência, esquece a panela no fogão. Indecisão também está associada a isso, dificuldade de tomar decisão, seria um outro ponto para o diagnóstico. O sexto ponto é a questão de fadiga excessiva. Então a gente escuta com muita frequência que pacientes com depressão, eles, por mais que durmam, se sintam muito cansados. Sim. Doutor Tiago, me permita, desculpe lhe interromper. A sua conexão está travando um pouquinho. Sim. De vez em quando ela trava, tem hora que, por alguns milésimos de segundo, a gente não consegue pegar a frase, viu? O sexto ponto, por exemplo, o senhor falou aí, eu não consegui pegar, e nem o segundo. Certo. Pronto, o segundo ponto repetir, foi associado... Travando um pouquinho. Certo. O segundo ponto é pensamento de culpa. Pensamento de culpa, uma autocobrança excessiva. Então a pessoa passa a pensar que eu mereço estar sofrendo, Deus está me castigando. Então passa a se culpar muito, passa a se cobrar muito. Esse é um outro ponto, é o segundo ponto. Né? O sexto ponto é a parte de fadiga excessiva. Então muitos pacientes com depressão, muitas vezes, falam que por mais que durma, esse cansaço, essa moleza nunca passa. Então é uma fadiga excessiva, uma indisposição, uma fraqueza, que faz com que a pessoa se sinta sempre cansada. O sétimo ponto que a gente pode avaliar seria a diminuição do interesse e de prazer. Então, coisas que antes a pessoa gostava, simplesmente perdeu a graça. Então, se era um estudante que gostava de estudar e tirar boas notas, está nem aí para o estudo. Se era uma dona de casa que gostava da sua casa bem arrumada, a casa agora está largada. Então perde o interesse nas suas atividades e o prazer que tinha em realizar as suas atividades. O oitavo ponto é retardo psicomotor ou agitação. Agitação muitas vezes a gente vê em pacientes com crianças, adolescentes, que muitas vezes eles ficam um pouco mais inquietos em um quadro de depressão. Geralmente adultos e ansiosos a gente vê um retardo psicomotor. Então um retardo tanto do pensamento como da movimentação. Então muitas vezes ele já entra no consultório mais devagar, já está mais lentificado, e você vai conversar, o que é que a senhora está sentindo? E não, eu não estou muito bem. Então você vê que a velocidade e o fluxo do pensamento está reduzido também. Isso aí é o oitavo ponto para o diagnóstico. E o nono e o mais preocupante é pensamento sobre morte. Seja pensamentos de que a vida não vale mais a pena, seria melhor eu morrer, até mesmo a ideação ou tentativa de suicídio. Então, desses 9 pontos, se a pessoa tiver 5 deles, a gente já dá o diagnóstico e referencia para um tratamento como sendo de um quadro de depressão. Entendi. Algumas pessoas acabam por confundir ansiedade e depressão. Né? Eu até já teve uma época que eu já pensei, será que eu estou depressivo ou estou ansioso? Uhum. Né? O que é que diferencia gritantemente entre depressão e ansiedade? O que é que a gente poderia dizer assim? O que é que o médico diz? Não, você não está ansioso, você está depressivo. Ou você está depressivo e não está ansioso. O que seria? Grande parte mesmo dos pacientes, eles têm inclusive um transtorno misto, ansioso e depressivo. Então tem meio que uma combinação dos dois quadros. Mas existem aqueles quadros que são só ansiosos
Então, ela está mais associada a essa questão de uma preocupação, de um medo excessivo. Mas a pessoa não sente, digamos, uma tristeza, não está em uma apatia. Ela até faz as suas atividades, mas sempre essa questão de uma preocupação, um medo excessivo. E essa preocupação e medo trazem um sofrimento, mas sem ser um sofrimento que, digamos, faça afundar, né? Já no quadro depressivo, geralmente a pessoa mesmo que afunda naquela tristeza, naquela preocupação. E saber também que tudo isso aí não é uma fraqueza, não é porque a pessoa quer, não é, como muitas vezes a gente fala, e desculpa a expressão, uma frescura, não Sim. é falta de Deus na vida, como infelizmente a gente às vezes vê um pouco desse estigma de que uma pessoa que está com ansiedade ou que está com depressão é porque está sem Deus na vida. Isso aí, até mesmo biblicamente, não tem fundamento. É entender que isso é uma patologia. Então, igual a pressão alta, igual a diabetes, é algo que tem o seu tratamento por ser uma patologia, por ser uma doença. Ocorre, inclusive, alteração de algumas substâncias no cérebro, né, da neuroquímica cerebral, que faz com que a pessoa se sinta desse jeito, pense dessa forma, haja dessa maneira. Então, é algo orgânico mesmo e que necessita do seu tratamento. E quando a gente fala também em tratamento, quebrar também um pouco desse estigma. E procurar um psicólogo, procurar uma psicóloga, procurar um médico, ou até mesmo um médico psiquiatra, é coisa de doido. Isso aí não tem nada a ver, é quebrar um pouco desse estigma, porque acho que loucura seria o contrário, a pessoa ficar doente e não buscar ajuda. Então, o tratamento se baseia justamente numa psicoterapia, um psicólogo, uma psicóloga que vai acompanhar aquele paciente, fazer uma psicoterapia, para que ele muitas vezes identifique aqueles pontos que trazem uma maior ansiedade, ou aqueles pontos que têm algum trauma envolvido, conflitos familiares muitas vezes, que faz com que a pessoa acabe desencadeando aquele transtorno. E quando há um grande prejuízo funcional, pode haver necessidade de associar a psicoterapia junto com o tratamento medicamentoso. E aí a medicação seria por um tempo determinado, não seria medicação para viciar, remédio de doido, remédio para o resto da vida, para dopar, nada disso. Seria para tratar essa parte da neuroquímica cerebral que está desorganizada, para que o paciente, depois de um tempo determinado, possa ser perceptível a melhora e voltar à funcionalidade plena que estava antes de iniciar aquele transtorno. Doutor, há alguma possibilidade da depressão ela ser hereditária? A Isso, medicina fala nisso? isso. Há uma combinação para um transtorno, tanto o transtorno de ansiedade como o transtorno depressivo, há uma combinação de fatores externos, que são os estresses, que são os acontecimentos, as percas que acontecem ao longo da vida ou em um determinado momento, com a combinação genética. Então, grande parte dos pacientes com transtorno de ansiedade ou depressão tem uma carga genética associada nisso aí, sim. E fatores hereditários que estão envolvidos. Então, por isso, como eu falei no início daquele soldado que vai para a guerra, um não teve problema nenhum frente a uma situação grande de estresse e outro desenvolveu. Aquele que desenvolveu está associado justamente, geralmente, a uma predisposição que ele já tinha para aquilo, e grande parte das vezes é uma predisposição genética. Entendi. Perfeitamente. Com relação a essa questão nossa de quarentena, desse período de pandemia, como você falou no início, foi bem interessante. Nossa geração nunca havia enfrentado algo semelhante, né? Acredito que a última pandemia, por volta lá do 1918, 1920, Isso. por ali, não é? E essa agora nós estamos atravessando e acredito que com um ponto a mais, que é uma geração com velocidade na tecnologia, velocidade na ciência, nas atividades, o lado profissional. Então, a famosa vida corrida, né? Estressante, um caos em várias áreas. Então, isso acaba por dar mais gravidade a esse momento que estamos passando e gerar quadros de ansiedade e quadros de depressão, não é? Isso, verdade, exatamente. A gente vive um Dentro. momento diferente da velocidade de informação, né? Sim, pode falar. Isso, isso. Não, não, fique à vontade, só estava lhe ouvindo aqui. É. Pronto, a gente vive um momento diferente, como o senhor bem frisou, nessa questão da velocidade da informação, né? Então, o que até algumas décadas atrás
seria uma dificuldade de um conhecimento, de uma notícia, agora é algo instantâneo, e com um problema também que às vezes a gente nem sabe se é algo de uma fonte verdadeira. Então, diga-se Sim. aí a quantidade de fake news que se espalha, de notícias falsas, muitas vezes o que aumenta a questão de pânico, de medo, por serem coisas para trazer um alarme, para trazer justamente esse intuito de se espalhar, fazer esse alarme, mas sem ser algo verdadeiro. Isso aí a gente está numa geração em que está grande parte da juventude muito dependente da tecnologia, das redes sociais. Então, nesse momento em que quebra um pouco dessa rotina e é que as pessoas passam a vivenciar um medo excessivo de todas essas situações, então isso aí acaba fazendo com que aumente o grau de estresse, aumente o grau de ansiedade, e principalmente quem já tem a predisposição acaba sendo o gatilho para desencadear o quadro mesmo. Esse quadro, né? Certo. Dentro dos hábitos diários, que você mais uma vez falou algo extremamente importante, que é uma geração dependente da tecnologia. Eu estava me lembrando aqui, durante esse período que essa nossa sociedade tem passado com as notícias, e você fez bem lembrar aí, né? Dentro desses hábitos diários, a maioria hoje está na frente da TV, na frente do computador, do tablet, do celular, diante de uma enxurrada de notícias, né? E na maioria delas, extremamente negativas. Qual o conselho e a direção do Dr. Tiago nesse sentido, quanto à questão de depressão e essa ligação com esses hábitos diários? Principalmente esse, né, de assistir e ouvir notícias ruins o tempo todo. Certo. Pronto, se o senhor quiser, a gente pode, inclusive, então, comentar já agora algumas dicas para essa questão da saúde, preservar a saúde mental nessa pandemia, né? Então, elaborei aqui 15 pontos. Um deles é justamente esse: evitar o bombardeio de informações. Então, é um verdadeiro bombardeio, e como o senhor bem falou, na grande maioria das vezes, informações negativas, informações ruins. A mídia, muitas vezes, até por uma questão de audiência, então acaba aumentando muito e frisando muito mais na parte negativa. E a gente vê que grande parte das pessoas, frente a tudo isso que a gente está vivenciando, não está preparada para assimilar tudo aquilo de uma forma sadia, de uma forma natural. Então, aquela quantidade de informações sobre mortes, aquela quantidade de que tá, pessoas ficando desempregadas, informações de que está se espalhando em tal local, informações disso, daquilo, sempre informações ruins. Então, evitar esse bombardeio de informações. Se a pessoa nota que isso não está lhe fazendo bem, então evitar. É claro que não vai ficar alienado, né? Ficar em outro planeta, em outro mundo, mas você pode acompanhar um telejornal, acompanhar de forma rápida, ou uma síntese, um resumo das principais informações, mas evitar estar o tempo todo buscando na internet, buscando em canais de notícia, novas informações, novos dados sobre o que está acontecendo no Brasil, Pernambuco e mundo afora, porque isso aí, geralmente, esse bombardeio de informações vai fazer com que a mente da pessoa fique só frisando naquilo, e isso aí pode trazer um prejuízo mental muito grande. Então, evitar esse bombardeio de informações é um ponto bem importante para preservar a saúde mental em plena pandemia, em pleno isolamento, no distanciamento social que a gente está vivendo. Entendi. Doutor Tiago, com relação aos seus pontos, né, que você tem 15 pontos aí para falar, e eu não vou tomar esse tempo dos 15 pontos, se Deus quiser, vamos chegar lá. Você estava dando o conceito de depressão, as informações sobre depressão, e claro, fique à vontade aí para ainda falar alguma coisa sobre depressão, fechar a questão da depressão e, como um segundo ponto, a ansiedade, né? Sim. Pronto, né? A depressão, inclusive, é considerada um mal do século, né? E, inclusive, o que tem contribuído para esse aumento está associado a esse estilo de vida que a gente está atualmente. Essa dependência de informações, essa questão da velocidade que a gente está. Antes dessa pandemia, a gente escutava com muita frequência muitas das pessoas falarem: eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, a minha agenda está cheia,
eu estou atrasado, eu estou correndo, eu tenho que ir para tal local, eu tenho que fazer tal coisa. Então, esse tempo, essa falta de tempo para a pessoa relaxar um pouco, descansar um pouco, para a pessoa ter um pouco de lazer, isso aí sobrecarrega a mente e é um fator que tem levado, vários estudos comprovam a questão de aumento de índices de ansiedade, aumento de índices de depressão. Então essa quebra agora dessa pandemia serviu até para trazer um pouco dessa reflexão também no aspecto dessa falta de tempo, da velocidade, do ritmo que a sociedade estava, né, nesse momento atual. Então, repensar um pouco nesse aspecto agora, nessa parada, nessa pandemia, acho que é um ponto importante também para preservar a saúde mental e evitar entrar para as estatísticas de quadros de depressão ou de ansiedade. Então, só repetindo, né, que o quadro da ansiedade, a ansiedade, aquelas preocupações, aquele medo excessivo, pode estar associado e evoluir com um quadro de depressão, que são aqueles pontos que a gente falou. Então, se está trazendo prejuízo funcional, se está fazendo com que a pessoa tenha prejuízo do bem-estar interior, bem como nas suas atividades, mostra que é o momento de buscar ajuda. E buscar ajuda não tem nada que se envergonhar quanto a isso. Esse processo é um processo a longo prazo, né, doutor Tiago? O tratamento acerca de depressão e acerca também da ansiedade, elas têm esse prazo longo ou algum deles, como por exemplo a ansiedade, que tem, me parece, menos pontos críticos quanto a depressão, de 9 pontos que você passou aí, eles são assim a médio a longo prazo ou os dois são a longo prazo? Existem aqueles pacientes que são pacientes mais crônicos, onde que aqueles sintomas cronificam, onde às vezes existem aqueles pacientes que são resistentes ao tratamento. Então, a gente vê a grande parte de pacientes que acaba tendo que fazer o uso de medicação por um tempo maior do que a grande maioria. Mas se a gente falar no contexto mais geral, o tratamento dura em média, no mínimo aí pelo menos 6 meses. O que acontece? O antidepressivo, né, que são algumas medicações, principalmente aqueles chamados inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que são as drogas de escolha para o tratamento tanto da ansiedade como da depressão, eles não são como, por exemplo, um remédio de dor de cabeça, que toma agora e daqui a pouco a dor de cabeça está passando. Como a gente falou, tem uma alteração da neuroquímica cerebral, e aí essa reorganização dessa neuroquímica cerebral, a medicação alterando os receptores, vai levar algumas semanas a meses. Então, o início do tratamento, inclusive, a gente sempre orienta. Vai levar aí umas 2, 3 semanas para começar a sentir alguma melhora. E aí essa melhora vai sendo cada vez mais gradual, leva muitas vezes alguns meses de tratamento, à medida que a gente vê que tem uma recuperação da funcionalidade, uma regressão dos sintomas. Então a gente vai fazendo a retirada parcial da medicação até chegar um momento que pare totalmente. Então não é uma receita de bolo para determinar com certeza vai ser tanto tempo que vai tomar. Isso varia de cada paciente. Às vezes um paciente ele não tolera muito bem uma medicação, principalmente nos primeiros dias, é quando tende a sentir um pouco dos efeitos colaterais mais, questão de boca seca, ou outros sintomas, irritação do estômago, e aí pode ser necessário um ajuste, uma troca de medicação, uma troca de dosagem. Então é algo que vai sendo feito passo a passo, até para aquele paciente achar a dosagem ideal para controlar a manifestação dos sintomas que ele está apresentando. Bem como a questão da psicoterapia também vai levar um tempo, né? O ideal seria meses de uma psicoterapia para que aquele paciente vá tratando aqueles pontos que trazem uma maior angústia ou que tem algum trauma relacionado para que possa ir superando esses pontos. Então é algo que é longo, né? E existe a possibilidade, existem alguns casos de que há um quadro mais crônico. E há também um quadro da chamada distimia. A distimia digamos assim, uma pessoa que está sempre um pouco mais reclamona, um pouco mais para baixo, sempre um pouco mais chorosa. Só que isso aí meio que é crônico. A pessoa é assim há meses, há anos, e não afunda como num quadro de depressão.
né? Não tem todo aquele quadro de se isolar, da tristeza profunda, de não conseguir fazer suas atividades. Então, na distimia tem um rebaixamento do humor, mas que não chega a incapacitar a pessoa. Então, esses casos de distimia muitas vezes também não respondem tão bem a um tratamento como num quadro depressivo mais comum. Lembrando que quando a gente fala em depressão, a gente está falando da depressão unipolar, que é unipolar, um polo só, que é um polo só para baixo, onde está tudo ruim. Mas existe também a depressão bipolar. Quando a gente fala em bipolaridade, um paciente bipolar não é, como a gente muitas vezes brinca, fulano é bipolar porque uma hora está rindo, outra hora já está chato, já está chorando, não. Bipolar não é isso, não. O paciente com transtorno bipolar é bem mais grave do que a depressão unipolar, porque ele oscila, ele vai de 8 a 80. Então ele passa muitas vezes semanas até meses num quadro depressivo franco, todos aqueles pontos que a gente comentou, e depois em algum momento ocorre a virada. A virada, ele vai para o que se chama de mania. E na mania ele está ao contrário, ele está elétrico, ele dorme 2, 3 horas por dia, por noite, e acorda com toda a energia. É incrível que é a diminuição da carga horária de sono. Ele continua elétrico, ativo, muitas vezes com alucinações ou com delírios. Então estoura o cartão de crédito, pode comprar tudo, sente, a roupa fica exuberante, há uma hipersexualidade. Então ele vai literalmente de 8 para 80. Então num tratamento, num paciente com bipolaridade, o tratamento não vai ser especificamente um antidepressivo. Vai ser um tratamento para estabilizar o humor, que aí é para evitar essas oscilações de 8 para 80, para que ele fique o mais basal, o mais estável possível, sem essas grandes oscilações. Umas oscilações mais curtas de humor pode ser até um quadro que é chamado de ciclotimia, onde tem umas oscilações mais breves, mas não tem uma gravidade tão intensa como a questão da bipolaridade. Entendi. Muito bem, doutor. Foi interessante essa parte acerca da bipolaridade, porque realmente a maioria da população, eu acho que quase que integralmente, sempre associava a bipolaridade ao humor, né? Que fulano Isso. está bem um dia e no outro dia ela não está tão risonha quanto o dia anterior. Isso. E a definição é muito mais profunda, né? Traz um conceito realmente mais amplo daquilo que a gente pensava, né? Mas um detalhe que eu estava lembrando aqui, quando o doutor falou sobre a questão de medicação, aqueles que são tratados, né, por medicação, é o fato que eu não poderia deixar de passar aqui, a automedicação. E principalmente nesse período de pandemia, onde as pessoas não estão saindo para ir à farmácia com facilidade. Ou quando vão, fazem assim, vou comprar logo tudo que eu preciso, até o que o médico não passou, que é para não me faltar nada em casa. Sim. Isso é verdade. E aí, o seu puxão de orelha agora aí. Isso. Isso aí em todas as áreas, seja até de um analgésico, um anti-inflamatório, um remédio para dor, um antibiótico, que muitas vezes feito sem necessidade vai gerar resistência da bactéria. E aí, quando a gente vê isso trazendo para a saúde mental, a gente vê inclusive um problema de saúde pública, pelo seguinte, no próprio posto que eu trabalho, só para dar um exemplo, isso não é um problema desse posto, nem dessa cidade, nem de Pernambuco, no Brasil todo que a gente vê isso. O seguinte, é pacientes dependentes de benzodiazepínicos. Benzodiazepínicos são os famosos receita azul, onde a gente vai ali do clonazepam, né, o Rivotril, diazepam, o prazolam, promazepam, e aí vai. O que a gente vê... Preta, né? Isso, exatamente. O que a gente vê na grande maioria das vezes eu estou nesse local que eu trabalho desde janeiro de 2016 e que eu tenho iniciado uma medicação dessa foi para 1 ou 2 pacientes. Então todos os outros que tomam já é uma herança que a gente pega e a grande maioria não foi por indicação médica. A mãe tomava e conseguiu dormir melhor, então eu vou tomar também. Uma irmã, uma vizinha tomava e disse que o sono melhorou, então eu vou tomar também. Só que o que acontece? Esse famoso receituário azul, tarja preta é para indicar justamente o que? Dependência. Então o paciente que passa a tomar essa medicação passa a ter uma verdadeira dependência. Está viciado no remédio. Então quando a gente tenta conversar para retirar a medicação, grande parte não quer.
tem a dependência orgânica e tem a dependência psicológica também. E o que a gente vê é que se o paciente passar algum tempo sem tomar aquela medicação, ele vai ter crise de abstinência, inclusive. Sintomas de mal-estar, a abstinência como, por exemplo, de um alcoólatra, de um etilista, quando bebe todo dia e naquele dia não bebeu o álcool que o organismo está acostumado. Então, os benzodiazepínicos, que são essas medicações, eles não são medicações para tratar a ansiedade, para tratar a depressão. Essas medicações servem muitas vezes para crise de uma ansiedade, de uma depressão, por um tempo pré-determinado, porque se fizer um tempo maior, justamente vai trazer essa dependência orgânica, né? Essa dependência química. Então a gente vê, infelizmente, essa automedicação, porque uma pessoa orientou, a pessoa passa a tomar e fica dependente do remédio. Muitas vezes não tem nem mais necessidade de tomar o remédio, a pessoa até já está dormindo direito, já dorme bem, mas já tem uma dependência psicológica também, que só vai dormir direito se tomar o remédio, e fica se perpetuando essa questão da automedicação e dos benzodiazepínicos, que acaba sendo, como eu disse, um problema de saúde pública, isso aí. É algo muito sério, né? Extremamente sério, realmente. Acaba por gerar mais problemas e aí hospitais superlotados, entre outras unidades de saúde superlotadas, problema seríssimo. Quanto a tanta questão da depressão, que o Dr. Tiago já deu esse conceito, já indicou pontos principais. Algumas pessoas que entraram depois, né, não pegaram o início, quando você passou os 9 pontos, vão rever aí, quando essa live estiver gravada, e eu vou colocar lá no Facebook, para acompanhar os 9 pontos direitinho. E quanto a esse conceito que ainda você está dando, relacionado à depressão e ansiedade, principalmente nesse período, se você quiser entrar nesses 15 outros pontos que você falou antes, que era justamente a parte de um possível tratamento, né? Ou pelo menos para aliviar toda essa tensão e essa angústia que as pessoas estão passando frente a tantas informações, estilo de vida mudado, hábitos que não são mais os habituais antigos, mas agora mudaram, e o que a gente vai fazer agora, daqui para adiante? Eu tinha essa atitude, agora mudei completamente, não está sendo fácil, porque ela foi brusca, então fique à vontade também para entrar nesse processo. Bom, certo. Então, como a gente já no início falou, né, é uma questão de uma crise, e na crise todo mundo perde. Seja em que aspecto for, mas todo mundo está perdendo um pouco. E aí, para lidar nessa crise sem ter um prejuízo da sua saúde mental, a gente vai comentar aqui algumas dicas, né, que pode ser trabalhado no dia a dia para evitar uma maior saturação da sua mente. Então, primeira dica a gente chegou a comentar, que era evitar justamente o bombardeio de informações, né? Essas informações negativas, essas informações ruins, acaba trazendo uma maior preocupação, uma maior expectativa, aumentando a sensação de medo e incerteza que a gente tem vivido nessa pandemia, incerteza de como vai ser o amanhã. Isso aí acaba aumentando quando a gente se dispõe a esse bombardeio de informações negativas. Então, evitar esse bombardeio de informações seria um ponto para manter a saúde mental plena nesse momento de distanciamento social. Um outro ponto seria também criar uma rotina. Então, a gente tinha uma rotina, muitas vezes, de trabalho, de estudo, de sair, de fazer tal atividade, e essa rotina foi quebrada. Então, mesmo dentro de casa, tentar manter uma rotina. Isso vai ajudar a sua saúde mental, vai ajudar o seu cérebro a manter um estilo de vida sem ter um certo sofrimento. Então, a rotina, não acordar sempre a hora que quer, não comer a hora que quer, tentar ser um pouco mais regrado, mesmo dentro de casa, mesmo às vezes aparentemente não tendo o que fazer, mas dar uma sequência, dar uma rotina, para que isso sua mente se acostume e você não fique perdido, não fique solto totalmente nessa quarentena, muitas vezes nessa inércia, nessa apatia, sem ter o que fazer, digamos assim, entre aspas. Então, criar uma certa rotina. Uma terceira dica seria também criar a questão de empatia e solidariedade.
quando a gente fala empatia, é se colocar no lugar do outro. Então, nesse momento de pandemia, a gente vê muitas pessoas mais estressadas, mais irritadas. Então, é tentar meio que compreender isso, não bater de frente. Aqueles em que nós pudermos ajudar, ajudar, né, nesse momento. Então, criar essa empatia, se colocar muitas vezes na posição, no lugar do outro, ou no que o outro está pensando ou passando, é algo que vai ajudar também a sua saúde mental. Outro ponto seria ajudar nas tarefas de casa. Então isso serve muitas vezes aí para os jovens também, que só quer saber do videogame nesse momento. Então, fazer também uma tarefa de casa, lavar um prato, ou varrer, isso aí também vai ajudar a sua saúde mental a se manter num ritmo mais saudável. Outra dica seria nesse momento também de pandemia, a questão de meditação. Quando a gente fala em meditação, não quer dizer trazer yoga, questão de transcendental, nada disso. É você sempre refletir em que ponto você pode melhorar, em que ponto esse momento de pandemia está fazendo com que você possa rever algumas coisas da sua vida, alguns posicionamentos, alguns relacionamentos, algum planejamento, algum sonho que você tem, e sempre meditar, sempre trabalhar muitas vezes o processo de respiração, porque a gente vê nas crises de ansiedade muitas vezes acelerar a respiração. Então esses pontos de trabalhar um pouco da respiração, relaxar um pouquinho mais, ter um momento para você mesmo durante o dia, isso aí você meditar consigo mesmo ajuda também para manter uma melhora na sua saúde mental. Outro ponto seria a questão de hobbies, atividades que trazem um prazer. Então, se você gosta de cozinhar, ou de ler um bom livro, ou uma série saudável, interessante, você dá sequência a isso, isso aí ajuda para que você tenha a sensação de bem-estar, e essa sensação de bem-estar vai ajudar também na sua questão da saúde mental. Então, hobbies, coisas que são prazerosas, que você gosta de dar uma sequência, então ler um bom livro, dar sequência na sua leitura, isso aí, sem dúvida, também vai ajudar para a saúde mental. Outro ponto é a questão do horário do sono. Então, se muitas vezes você está em casa e não está indo para o trabalho, ou não está indo para a escola, ou para a faculdade, você necessariamente não tem que dormir de 2 da manhã e acordar de meio-dia. Então, o horário regular do sono é algo que vai ajudar também para você manter uma saúde mental mais adequada. E quando a gente fala em sono, nessa pandemia, muitas vezes essa preocupação excessiva, essas incertezas ou medos, tem alterado a qualidade de sono de muita gente. Então, dá uma dica aí da chamada higienização do sono. O que seria isso? Então, é preparar todo o ambiente para o sono. Muitas vezes as pessoas dizem, eu deito e não tenho sono, não durmo logo. Então, mais ou menos 1 hora antes do horário previsto para dormir, para deitar, você já corta os efeitos luminosos, questão de tablet, ou celular, ou televisão, diminui a luminosidade da casa. Já isso vai fazer com que o cérebro vá começando a se preparar para o sono. E se você é uma pessoa que acorda de madrugada com fome para lanchar, então já faz um lanchinho antes de deitar. Você acorda muitas vezes para ir no banheiro, para fazer xixi, então toma um pouco menos de líquido. Então preparar todo o ambiente para ser um sono mais restaurador, um sono que vai ajudar para que você no outro dia se sinta realmente com as energias renovadas. Outro ponto que a gente pode ver também nessa questão é manter boas conversações, inclusive com a família. E aí nesse aspecto entra a questão da tecnologia. Então, se a gente não tivesse nesse momento de pandemia, provavelmente a gente não estava, por exemplo, nessa live. Né? Então, as pessoas aproveitarem a tecnologia nesse sentido, para boas conversações, para matar a saudade de um familiar, para fazer esses momentos de ligação, de conversar com a família, colocar o assunto em dia, o papo em dia. A gente sabe que tem esse distanciamento para evitar a propagação do coronavírus, mas usar a tecnologia para as boas conversações e para se manter e se sentir sempre mais perto. Outro ponto também seria uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável. Então não adianta estar nessa pandemia
agora só se entupindo de refrigerante, de gordura, de enlatados, de sal, porque isso aí vai prejudicar também o funcionamento da sua saúde mental. Então isso aí mexe com o corpo no todo, né? Questão de hipertensão, questão de diabetes, tudo mais, mas isso também influencia para a questão da saúde mental também. Então a alimentação mais rica em frutas, verduras, isso ajuda inclusive o funcionamento do cérebro. O outro ponto seguido da alimentação balanceada é a questão de exercício físico. Então, por mais que está restrito, questão de academia, ou quem gostava de caminhar, tudo mais, mas tentar alguma atividade física mesmo dentro de casa. Tem vários vídeos que ensinam para manter um pouco disso, porque a própria atividade física produz endorfinas. E endorfinas é o que dá no cérebro a sensação de prazer. E muitas vezes a falta dessa endorfina é o que a pessoa vai começar a ficar mais irritada, mais chateada e predispõe também para as questões de ansiedade e de depressão. O 11º ponto seria a questão de ritmo de estudo. Então, quem está aí na época de faculdade ou de escola, alguns até já voltaram com aulas online, mas manter um ritmo de estudo, isso ajuda o seu cérebro a manter a sequência do aprendizado. Se você quebra isso totalmente, então quando você voltar, depois você vai ver muitas vezes um déjà vu, né? Eu já vi um pouco disso aqui, mas não lembro direito de mais nada. Então, dar sequência aos estudos é algo que também vai ajudar. Então, é um momento, inclusive, de aproveitar quem vai fazer o Enem, ou quem está se preparando, ou pensando para um concurso, aproveitar esse momento para até acelerar um pouco o ritmo de estudos. E mais na frente, quando reabrir o concurso e tudo mais, você já está num ponto mais preparado do que outros que vão fazer a mesma prova. O outro ponto que a gente poderia fazer também seria bem interessante aí tirar um momento do dia, se você está com um sofrimento, uma preocupação muito excessiva, você pode desabafar um pouco no papel. Então, escrever sobre seus problemas. E você enumera ali quais são as coisas que você precisa fazer, quais são as coisas que estão tirando um pouco do seu sono, digamos assim, e deixando mais preocupado. E você enumera ali seus problemas, vai ajudar, inclusive, para você, depois avaliando aqueles problemas, você pontuar o que pode ser feito em sequência para ajudar a resolver aqueles problemas. Então, sempre que der, escrever, desabafar um pouco, isso serve até como um cronograma para você se preparar para bater de frente e tentar resolver aquele problema que tem enfrentado também, nesse momento de crise. Doutor Tiago, desculpe mais uma vez lhe interromper, nós estamos com 4 minutos faltando. Certo. E tem 3 pontos e o senhor acha que a gente poderia derrubar essa live e voltar para terminar esses pontos? Pronto, pode ser. E sentar muito nessa pressão, né? Para que eles não percam quem está conosco aí, não perca as informações e de repente faça alguma pergunta importante, interessante. Que a gente tenha mais aí uns 15 minutos, logo depois dessa que eu vou parar agora, e a gente volta, tenha mais uns 15 ou 20, para poder você concluir com mais tranquilidade. Tá bom? Pode ser? Melhor. Tranquilo? É melhor. Vou encerrar aqui. E avisando que voltem, todos vocês que estão aí conectados conosco, voltem, porque o Dr. Tiago vai terminar aqui os 3 pontos das informações e orientações que ele está dando e terá mais um tempinho para umas perguntas, alguma coisa que tem para concluir. Eu até tenho uma pergunta muito boa aqui para a gente fazer, tá bom? Então vou encerrar agora e a gente volta de imediato.